Olá, gente, tudo bom? E aí, galera? Então, a gente vai fazer um vídeo bem rapidinho, na verdade, hoje, sobre alguns acontecimentos aqui do centro de Dublin, da última quinta-feira. Hoje a gente está gravando aqui, é domingo. E é só mesmo para contar mais ou menos o que aconteceu. Vocês podem até ver notícias em outros canais, ou acho que saiu até notícias nos canais brasileiros. Mas a gente vai fazer um resuminho aqui também. A quinta-feira, no final da tarde, ou durante a tarde ali, uma pessoa esfaqueou uma mulher, e três crianças e mais um outro homem. Em princípio, a notícia era essa: era um homem, uma mulher e três crianças na frente de uma escola de ensino primário aqui bem no centro de Dublin, Na Parnell. perto da Parnell Street aqui, uma área bem central da cidade. E aí as pessoas que estavam passando pelo local conseguiram conter o agressor que estava com a faca. Na verdade, assim, quem ajudou mais parece que foi um brasileiro que trabalha como entregador. Ele estava passando com a moto dele na hora e saltou da moto e deu uma capacetada na pessoa que estava atacando a criança, né? A criança e a mulher. Principalmente quem sofreu mais foi uma das crianças, né? Que parece que tem em torno de 5 anos e uma mulher que é funcionária da escola. Isso foi do lado de fora da escola, tá, pessoal? Não teve invasão da escola. Eu vi algumas pessoas falando em coisas de invasão de escola, enfim, mas foi na frente da escola, na rua, na calçada. E aí, depois que o brasileiro interveio e conseguiu Ele bateu derrubar, ele bateu no cara, e aí o cara largou a faca, e e as alguém outras, jogou a faca pra isso, longe. as outras pessoas jogaram a faca dele longe e ficaram segurando ele até a polícia chegar. Aí a polícia chegou e prendeu ele. Então, em princípio foi isso, tá? O que aconteceu foi isso. Aí o que aconteceu depois? Fotos desse cara começaram a circular em alguns grupos de WhatsApp e identificaram ele como sendo um imigrante. Porque falaram que ele era da Nigéria, da Argélia, falaram vários países, Albânia, Romênia, até hoje a gente não sabe exatamente de que país ele é, tá? Eles não divulgaram ainda. Aí começou a circular as fotos desse cara, e falaram que ele era um imigrante. Então nos grupos aqui de WhatsApp de pessoal que é anti-imigração, tem alguns grupos aqui que são anti-imigração, eles fazem até protestos, estavam fazendo até uns meses atrás contra até os ucranianos estavam vindo refugiados para cá, né? Não é uma coisa assim recente, tá? Isso já existe há bastante tempo aqui. Então começaram a circular nesses grupos aí, o pessoal começou a insuflar a galera para o centro para fazer um protesto. E aí realmente começou como um protesto lá na O'Connell Street, que é bem perto do local onde ocorreu esse incidente aí com esse maluco que esfaqueou o pessoal. E começou em princípio como um protesto, deles pedindo mais segurança e criticando a polícia, e começaram a bater boca com a polícia. Só que aí o que aconteceu? Um grupo muito grande desses adolescentes que tem aqui, o pessoal se refere a eles por diversos nomes. Tem gente que chama eles de knackers, aí os brasileiros apelidaram eles de naná, porque não gosto de falar knackers. Aí tem gente que chama de scumbags, que é mais comum os irlandeses referirem a eles como isso, e tem até gente que chama eles de hooligans, né, como os hooligans que tinham na Inglaterra, lá nos estádios de futebol. Basicamente são adolescentes baderneiros que ficam aqui Incomodando. incomodando, roubando bicicleta, roubando moto e tocando terror aqui na cidade, certo? Não é esse grupo assim não começou a existir agora, não é por causa necessariamente de anti-imigração, tá? Isso é um grupo que eles têm problema com esses jovens há muito tempo aqui. As leis são extremamente brandas, né, para eles. Um grupo muito grande desses jovens se aproveitaram desse protesto que estava tendo ali na O'Connell para começar a saquear as lojas e quebrar tudo e tacar fogo em ônibus, tacaram fogo no Lua, saquearam diversas lojas, roubaram muita coisa e foram para o enfrentamento com a polícia, porque infelizmente a polícia aqui é muito fraca, né, em relação, eles não estão preparados para esse tipo de protesto de grandes proporções aqui, eles não souberam como responder de maneira adequada, né. Então acabou que eles acabaram queimando, destruíram 11 viaturas da polícia, tacaram fogo no ônibus, tacaram fogo No no Luas. Luas, e também roubaram o ônibus, a polícia tem até vídeos da polícia perseguindo eles, saíram dirigindo o ônibus. Então, assim, não tem necessariamente a ver com um ato anti-imigração. Começou insuflado pelos grupos aqui anti-imigração, Anti-imigração. mas esses adolescentes eles não estão nem tão preocupados com isso, tá? Eles não enchem o saco só de imigrantes, eles enchem o saco de todo mundo aqui. Tudo bem que quem sofre mais com eles aqui são os entregadores, tá? Quem trabalha como entregador, que na maior parte aqui do centro de Dublin são os brasileiros, mas tem bolivianos também, tem Sim, outras tem muito imigrante nacionalidades. que trabalha com isso, gente. Mas eles sofrem bastante, tá, com esses grupos aí de adolescentes, porque eles estão sempre tentando roubar moto, ou agredir eles, ou jogar ovo, ou tacar pedra. Isso não é uma coisa recente aqui na Irlanda, tá? Só que dessa vez o negócio escambou um pouco e eles acabaram se sentindo tranquilos para poder roubar
roubar e quebrar as coisas, certo? Então, ok. Dito isso, o que aconteceu nos próximos dias? Eles conseguiram conter, né, na quinta-feira à noite, a baderna toda que aconteceu. Começou lá pelas 6, 7 horas da noite. Eram umas 10 e pouco, eles conseguiram conter a situação. Eles mandaram muitos policiais lá pro centro e boa parte deles já tinha roubado o que tinha para roubar e foram embora. Então também nem é tanto mérito assim, né, da polícia. Mas Só que eles conseguiram prender umas 30 prenderam, pessoas. eles estimam que tinha em torno de uns 200, 300 adolescentes ali, né? Não tinha muito mais do que isso, só que foram presos uns 30 e poucos. E aí no dia seguinte, na sexta-feira, assim, o clima estava muito ruim aqui na cidade, porque boa parte dos irlandeses estavam bem envergonhados sobre o que aconteceu e estavam preocupados, né? Porque De acontecer de novo? acontecer de novo, isso virar uma coisa recorrente dessa quebradeira e tudo, né? Porque boa parte das lojas estava preparada para fazer agora a Black Friday deles, era para ter sido nessa sexta-feira, estava com muitas promoções e tudo nas lojas, e muitas lojas acabaram nem podendo abrir ou tiveram que fechar mais cedo com medo de que acontecesse de novo na sexta-feira. Só que a sexta-feira não aconteceu praticamente nada, porque o policiamento estava enorme. Eles botaram muitos policiais na rua, né, para ficar fazendo ronda. E aqui, inclusive, na O'Connell Street, que foi onde tinha acontecido da primeira vez também, botaram muito policiamento e não aconteceu praticamente nada. E esses 30 e poucos que foram presos na quinta-feira, eles tiveram que se apresentar na corte, né, aqui que eles chamam, já na sexta-feira mesmo. E pelo que eu vi, alguns já tiveram algumas sentenças que é basicamente umas coisas muito brandas. Por exemplo, eles podem sair com fiança de praticamente, assim, muito baixo valor. Eram uns valores ridículos, gente, e também proibiram eles de andar em certas regiões centrais. Eles tinham que assinar um termo dizendo que eles iriam ficar longe de Dublin 1 e Dublin 2, que são os dois bairros aqui centrais da cidade, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Muitos deles argumentaram que eles não têm como evitar de vir para o centro, porque eles trabalham no centro. E nem todos eram adolescentes, tá? Tinha pessoas também de 40 e poucos anos, até 50 anos. Então, assim, teve muita gente que se aproveitou, tá, gente, dessa loucura que teve aí para poder saquear, roubar e fazer vandalismo, né? Que eles gostam também, né? Depois disso que aconteceu, a polícia pediu para a guarda lá da Irlanda do Norte caminhão de água, para se acontecer de novo eles conseguirem conter essa massa aí de baderneiro, né, gente? Vamos falar, porque não era protestante. Não, assim, a gente viu que eles são muito mal preparados para esse tipo de protesto aqui violento, porque eles, em nenhum momento eles usaram, por exemplo, gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, bala de borracha, como a gente vê no Brasil, né, nas manifestações, tudo, não tem nada. Isso aqui. E o próprio enfrentamento, assim, simples com relação a, por exemplo, cacetete, muitos deles nem usaram, eles apanharam dos adolescentes, apanharam quietos, sem poder revidar. Então, assim, foi uma coisa que pegou muito mal, tá? Os políticos, inclusive, aqui estavam pedindo, né, a saída da ministra da Justiça, né, que ela renunciasse, mas ela até agora não renunciou. O primeiro-ministro aqui fez um discurso dizendo que esses adolescentes aí são uma vergonha para a Irlanda, né, em função de tudo que aconteceu. Até o pessoal o chefe da polícia aqui estava falando que realmente foram insuflados por grupos anti-imigração em redes sociais. Embora eles não admitiram que foi uma falha assim da polícia, eles dizem que não aconteceu nada de errado, que a atuação da polícia foi perfeita, mas que eles iriam adaptar alguns métodos porque eles não estavam esperando esse tipo de violência e radicalização desse pessoal. Agora a gente, como pessoas que já acompanham isso há bastante tempo, até antes de chegar aqui na Irlanda a gente já pesquisava muito sobre isso. Isso é um problema que existe não só aqui em Dublin, tá em várias outras cidades. Em Limerick tinha o mesmo problema, embora em menor proporção, né? Que são esses adolescentes que eles não estudam, não trabalham, não fazem nada, eles são sustentados pelo governo, só que ao mesmo tempo eles têm esse ódio, essa violência, essa vontade de fazer baderna e achar que não acontece nada, que realmente as leis são muito brandas aqui e não acontece praticamente nada com eles. Eu mesmo já vi crianças, desses adolescentes aqui de, sei lá, 12, 13 anos, jovens, bem novos mesmo, parecendo crianças mesmo, xingando policiais na cara deles, chamando eles de porcos, os policiais não fazem nada, eles fingem que não ouviram e eles saem rindo e brincando e até jogando coisas em policiais, atirando fogos de artifício, enfim, e não acontece absolutamente nada com eles, tá? E se você, no caso, for agredido por um menino desse, quiser revidar ou querer se defender, a chance de você se incomodar na corte aqui é muito grande, tá? Porque tem leis que protegem esses moleques. Então, o que a gente diz assim, para quem já tá aqui em Dublin, ou em outras cidades e acaba passando por esse tipo de coisa, infelizmente é tentar ignorar esses meninos, passar longe. Você vê que Tenta evitar.
Você tá vendo que eles estão vindo em grupos grandes, sai de perto, atravessa a rua, vai para outro Gente, para lado. vocês entenderem, chega até o cúmulo de ter grupos de WhatsApp que avisam onde tem grupos dessas crianças, né? Os entregadores, eles têm como se fosse aqueles grupos de blitz que tem no Brasil, né, que avisam onde estão acontecendo as blitz, aqui eles têm grupos para ficar avisando por onde Onde que é que esses tem bando meninos de aí estão, naná. onde esses moleques estão andando em bando, porque normalmente quando eles estão em um ou dois não dá nada, tá, pessoal, eles são bem covardes, assim, né, eles andam em grupos bem grandes, né, quando eles querem fazer besteira, né. Então é isso aí, o que a gente diz é tentar evitar eles, né, se você passar por um grupo deles e não tiver como sair de perto, assim, só não faz contato visual, você continua andando, não dá bola, não fica encarando, não faz nada, procura não chamar atenção. E assim, não ficar dando bobeira nos locais onde eles estão, onde a gente já sabe que eles frequentam mais, que é o centro da cidade aqui, Dublin 1, né, que é aqui a região de Mountjoy, aqui tem muitos deles, eles moram até por aqui. Então, não ficar dando bobeira, principalmente de noite, né? Você vê um grupo grande desse aí, não fica na rua dando bobeira, porque, assim, eles não visam necessariamente só imigrantes, mas se eles verem que é imigrantes, é pior, tá? E aí nos próximos dias, agora, por exemplo, sábado, ontem, que não teve praticamente nada, tá? De novo, de quebradeira, nem nada, porque a polícia agora tá em peso nas ruas, tá? Sexta-feira eles teve um grupo pequeno que começou a tentar alguma coisa, mas a polícia já debandou eles logo, então não teve muito problema, não. E ontem não teve praticamente nada, hoje tá cedo, a gente tá gravando agora é 1h da tarde mais ou menos, por enquanto eu não tô ouvindo nem carro de polícia, nem nada, tá, parece estar bem tranquilo, só que o medo deles é que o pessoal agora, como eles se sentiram tranquilos para poder fazer isso, viram que a resposta da polícia foi muito fraca, que eles façam isso meio que se tornar uma coisa frequente, né? Eles, pelo que a gente viu na sexta-feira mesmo, tinha bastante polícia na rua. A polícia, o problema da polícia aqui é o seguinte, tudo bem, eles não são tão preparados para lidar com esse tipo de situação mais violenta, só que ao mesmo tempo, mesmo que eles prendem, eles não têm muito o que fazer, porque eles já têm que soltar logo na sequência, porque as leis aqui são muito brandas. Então, assim, para ter uma mudança com relação a esse pessoal aí, as leis precisariam mudar. Embora alguns políticos agora essa semana ficaram fazendo vários discursos e falando, é como no Brasil, né, pessoal? Muita coisa disso aí é jogo de cena só, e na hora de realmente mudar as leis para poder endurecer um pouco a punição para esse pessoal, provavelmente eles não vão fazer, ou se fizerem vai demorar muito tempo. Então, assim, a tendência é que continue como está. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de problemas com esses adolescentes, tá? Só é a primeira vez em que eles se sentiram tão confortáveis ao ponto de quebrar lojas e tacar fogo nas coisas, assim, né? Mas esse problema aí é recorrente, tá? E não é só em Dublin. O brasileiro que parou, o atacante lá, quem estava atacando as crianças lá, ele está sendo tratado aqui na Irlanda como um herói mesmo, até pelos irlandeses, tá? Porque realmente foi um negócio muito impactante. A pessoa estava atacando criança de 5 anos de idade com facada no peito. Então, assim, é um negócio absurdo, né? E ele foi o único que teve coragem de ir para cima do atacante, porque ele estava com uma faca. Então, ele pelo menos tinha o capacete dele para se defender. O nome dele é Caio Benício, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. E estão até rolando algumas vaquinhas aqui para poder dar uma recompensa para ele, né, pelo que ele fez, pelo ato de coragem dele. E parece que já estavam arrecadando mais de 300 mil euros aqui para ele, né? Vamos ver, tomara que realmente esse dinheiro chegue nele, né? Porque agora tá rolando muita vaquinha e não dá para saber, não dá para saber exatamente aí, né? Tomara que chegue tudo nele esse dinheiro, né? Para poder ajudar, que ele também é uma pessoa que tem uma condição mais complicada. Tomara que ele consiga, né, um pouco de ajuda também. E aí, principalmente o pessoal que está mais recente, morando mais recentemente aqui em Dublin, né, acaba ficando mais impactado e fica com medo. Eu vi várias pessoas nas redes sociais que estão para vir e já estão repensando se vão vir ou não. Gente que acabou de chegar, que está meio apavorado, está com medo de sair de casa, não sabe se vai conseguir ir para aula, porque está com medo de ser atacado nas ruas, porque está rolando muito boato aí que vão perseguir imigrantes e tudo mais. Então, assim, o que eu tenho para falar é o seguinte, pessoal, não é para tanto, tá? A polícia agora vai ter que ter uma reação, porque isso pegou muito mal para eles também. Há uns 2 ou 3 meses atrás aqui, teve um caso também de um grupo de acho que uns 3 ou 4 adolescentes desses que agrediram um turista americano. Eles espancaram um turista, se eu não me engano ele tinha uns 50 e poucos anos, já era uma pessoa um pouco mais velha. Bem aqui do lado de onde a gente mora. Do lado, inclusive, da estação da polícia. Do lado que eu falo é tipo 30 metros de distância, tá, pessoal? Do lado, literalmente. Eles espancaram um turista americano. E aí isso virou notícia em muitos lugares aqui, porque é um turista americano, né? Então aqui eles prezam muito pelos turistas americanos, porque eles gastam muito dinheiro aqui, né? Então esses grupos, normalmente eles atacam
os entregadores e isso nem vira notícia, tá? Mas aí quando atacaram um turista americano, o negócio ficou meio feio aqui. E aí durante o quê? Umas 2, 3 semanas aqui teve muito policiamento, a gente não via mais nem esses meninos na rua mais, tá? Então, assim, normalmente é o que é feito, tá? Acontece um caso desse, de maior repercussão, eles são obrigados a tomar uma atitude e, né, durante um tempo a situação se acalma, e depois aí acontece alguma outra coisa e aí de novo. Então, assim, isso não é de hoje, tá, pessoal? Quem tá apavorado aí provavelmente é porque não acompanha as notícias. Então, assim, quem tá para vir, pesquisa bem antes, né? Se realmente quer vir para Dublin e tudo. Porque o interior acontece isso também, mas é com menos frequência, porque a população é bem menor, né? Mas Dublin tem esse problema e não é de hoje, tá? Então, pesquisem bem para poderem ficar tranquilos. Não precisa ficar apavorado, porque, assim, o policiamento vai ser reforçado, com certeza, pelo menos nessas próximas semanas, a tendência é a situação se acalmar. Tome cuidado também, tem muito boato rolando, tá? Assim como no Brasil a gente tinha aqueles grupos de WhatsApp que ficavam rolando todo tipo de boato e mentira, né? Fake news, enfim. Aqui também tá rolando muita coisa, né? Então, assim, no dia que deu esse problema todo na quinta-feira, saiu até fotos de blindados aqui da Irlanda, na O'Connell Street, como se eles tivessem tido que mobilizar o exército para poder intervir. Não, isso não aconteceu, tá? Isso eram fotos de um exercício que eles tinham feito militar aqui antigo e só aproveitaram as fotos para ficar jogando para tocar terror nas pessoas, tá? Então, assim, tome muito cuidado com a fonte da informação, né, que vocês estão recebendo. E principalmente se essa informação for meio que em tempo real, assim, a gente até esperou um pouquinho para gravar esse vídeo, porque saiu muita informação nos primeiros dias e nem tudo era verdade, a gente queria dar um tempo assim para o negócio assentar um pouco, para a gente ver o que realmente era verdade, o que não era, e o que se confirmou, né, porque também tinha muito medo aqui de que realmente era um grupo contra os imigrantes e que iam começar a perseguir imigrantes e tudo, embora perseguir imigrante em Dublin é meio complicado, né? Porque boa parte da população aqui ativa, né, é imigrante. Então, se eles começarem a perseguir imigrantes aqui, eles vão ter que fechar a cidade, não tem o que fazer, né? Eles vão ter que botar essa molecada para trabalhar, o que com certeza eles não vão querer, né? Então, É complicado. eles são sustentados, inclusive, pelos impostos altos que os imigrantes pagam aqui para eles poderem receber os benefícios sociais deles aqui. Então, assim, por isso que eu digo que essa criançada, esses adolescentes, eles não têm, eu acho que a principal motivação deles não foi relativa a isso, não é ódio contra imigrante, é realmente baderna e quebradeira e querer roubar as coisas. Tem um grupo, sim, anti-imigrante, que pode ter insuflado eles a fazer isso, né, nas redes sociais, mas eu não diria que é o principal, Eu não tá, acredito pessoal? nem que foi isso, que foi o grupo que insuflou eles. Eu acho que eles se juntaram ali no meio porque eles viram que tava tendo. Tava É, começando ali a aglomerar, e aí se aproveitaram da situação. não, mas eles vieram dos outros bairros para o centro especificamente para isso, porque eles já sabiam que estava rolando, né, Então, eles nos sabiam que grupos, tava né? rolando. Mas, Mas enfim. aí eles só foram lá se juntando, quando viu que tinha uma galerinha, começaram a fazer. Foi, né? Começaram a quebrar a primeira loja, a segunda viram que a polícia só ficou assistindo, não queria ir pro confronto. Ou seja, gente, foi tudo uma grande desculpa. E aí eles se aproveitaram daquela situação ali É, pra fazer o que fizeram, né? enfim. E atrapalhou a vida de um monte de gente, como a minha, que ficou depois sem transporte de certo ponto, porque simplesmente tacaram fogo no transporte, gente. Até agora não tem confirmação da motivação dessa pessoa que atacou as crianças e a funcionária da escola na frente da escola. Não sabem dizer se é um ato terrorista ou se o cara tinha problemas psicológicos, se foi só meio que um maluco, né? Ainda não tem. A Guarda está investigando, né? E já pegaram o celular e computador da pessoa, mas por enquanto não tem nenhuma informação de confirmação em relação a isso, né? Então tem que esperar para saber o que vai acontecer, né? Mas essa pessoa ele é um imigrante, não falaram ainda de qual país que ele é, mas ele já vive aqui na Irlanda há mais de 20 anos, inclusive ele tem cidadania irlandesa. E é isso, gente. Esse vídeo foi só mesmo para falar um pouco sobre as coisas que aconteceram aqui nos últimos dias. E voltaremos em breve com o conteúdo normal no canal. A gente É. vai postar daqui a pouco também o vídeo que a gente fez ontem em Waterford. Mas é isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais.